Uma outra pergunta. Pastor, constelação sistêmica pode ser considerado feitiçaria? Pode ser, é uma ferramenta que hoje é usada em alguns consultórios dentro da psicologia. Alguns chamam de constelações familiares. Isso nasce dentro de uma doutrina de um alemão e está confundindo muita gente. Olha, eu vou explicar de novo. O perdão, ele, ele caminha junto com o prejuízo, hein? Preste atenção. O perdão provoca prejuízo. Porque é o seguinte, se você pega 1 milhão comigo e não paga, eu te perdoo. Mas quem fica no prejuízo sou eu. O perdão, ele custa caro. Ele custou a morte do Filho de Deus. Então, a constelação sistêmica quer produzir uma paz que só Cristo pode produzir. É, Pastor, uma dúvida a respeito de. Aqui. A respeito de libertação também, brechas espirituais. Por serem uma só carne, no caso, casamento, é possível que o cônjuge sofra uma retaliação se o outro abrir uma brecha? Ou então, é possível que nós, como casal, sofremos retaliação caso se um dos filhos abrirem brechas? Um monte de pergunta numa só. O que a Bíblia chama de brecha? A brecha é uma ruptura, né? É um buraco na muralha. Para ficar claro, imagina que você tem uma proteção e ali tem uma possibilidade de entrada de alguém que vai te fazer mal. No caso, é o inimigo das nossas almas. Estamos falando do diabo aqui. Então, quando as pessoas deixam brecha, existe possibilidade de tapar as brechas? Pode. Né? Se você lê com calma, Ezequiel 22, 31, Ezequiel 21, 31, ali, Deus fala assim, eu procuro, não, 22, 31, eu procurei alguém na brecha para tapar o muro e não encontrei ninguém. Então, a brecha é um pecado. É um pecado que alguém cometeu e eu vou lá para defender esse pecado. Foi isso que Abraão fez no capítulo 18, né? Ló pensa no homem vacilão, é o tal do Ló. Ló só faz besteira. Ele escolhe errado, ele está com a benção, ele acha que pode ser benção sem Deus, ele separa de Abraão, vai morar em Sodoma, ele é sequestrado em Sodoma, aí Abraão vai lá de novo, resgata ele, aí ele vai morar de novo em Sodoma, aí vai vir um juízo de Deus sobre Sodoma, Abraão ora, aí Deus vai mandar anjo, aí ele vai morar numa caverna. Pensa um homem que tinha tudo para voltar para a bênção. Ele foi escolher morar onde? Dentro de uma caverna. Gente, ele fez tudo. A descendência, os filhos dele são os piores inimigos de Israel. As consequências. Isso é brecha. Ele ficou viúvo, a mulher dele se torna estátua de sal. Mas por conta do pecado. do pecado dos filhos, os pais Não. podem sofrer retaliação? Ou Não. por conta do pecado do cônjuge, o outro cônjuge pode sofrer retaliação? Preste atenção. A maldição é uma influência, sabia? A maldição não é determinante. A maldição é uma influência. O fato do meu pai ser um assassino significa que o filho vai ser assassino? O fato do pai ser um adúltero significa que o filho vai ser adúltero? O fato do pai ser um viciado significa... Não, mas é uma influência. Ou eu aprendi com o papai, hein? Eu aprendi com a mamãe. Isso é uma influência. Para deixar claro, eu gosto da Bíblia. Ezequiel 18, 20. Diz assim, que os filhos não serão castigados pelos pecados dos pais. E os pais não serão castigados pelos pecados dos filhos. Cada um vai pagar na sua moeda. Mas tem um detalhe aí. A consequência ela é geral. Você repara que a nação de Israel peca. Todos pecaram. Ali naquele tempo, eu sei que todos pecaram no sentido de Romanos 10. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Estou falando... O abandono de Deus, ele foi cometido por quem? Pelos sacerdotes. Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, você apedreja os que são enviados. Olha, eu quis te ajuntar, você não quis, a tua casa vai ficar deserta. E esse contexto que Jesus fala é um contexto de destruição. Não vai ficar pedra sobre pedra. O que aquelas pessoas tiveram a ver com isso? Nada. Mas sofreram. Exemplo, filho do rei Davi com a vizinha. O rei Davi teve um caso lá com Batseba. Eu chamo de Betinha. Tinha lá Betinha
né? É. E teve um caso com a Betinha. O que aquela criança tinha a ver com isso? Nada. Mas morreu. Entrou no meio junto e acabou Morreu. morrendo, né? Então aquela criança não é culpada do pecado, mas ela recebe sofrimento por causa do Recebeu a pecado. consequência. Então, vou aqui trazer um outro exemplo ao contrário, tá bom? Tem uma mulher na Bíblia chamada Rebeca. Ela é esposa de Isaac. Um dos filhos dela, que é Esaú, faz um casamento horrível com uma mulher hitita, né? Uma esposa hitita. Gente, pensa uma mulher assim, uma nora que aborreceu. Quer dizer, o filho pecou por causa de um casamento que Deus falou, não faz esse tipo de casamento, quem julga desigual. E quem sofreu? A mãe. A mãe. Então a gente confunde muito a maldição, a gente confunde mesmo a maldição, a desgraça, né? Uhum. Com a culpa, que são duas coisas diferentes. Pastor, outra pergunta. A pessoa só é liberta se houver de fato manifestação demoníaca? Essa pergunta é excelente. Não, a gente vê casos, inclusive na Bíblia, que a pessoa é liberta sem manifestar. Entendi. Em Lucas 13:10, tem uma mulher endemoniada, ela é liberta e não tem manifestação. Então, isso é uma das mentiras que as pessoas acreditam, a resposta é não. Tem muita gente que é liberta sem manifestar Sem nenhum demônio. manifestar nenhum demônio. Pastor, é normal sentir ânsia quando está orando por alguém, ouvir voz ou sentir dores, sentir cheiro? É o que eu mais sinto quando estou orando. É normal isso? Eu escrevi esse livro de discernimento espiritual. O discernimento é uma capacidade que você tem de julgar o que é mal, o que é bom, o que é justo, o que é injusto, o que é santo e aquilo que é profano. Isso é discernimento espiritual. Aqui a pergunta é o seguinte: é normal sentir cheiro? Sente cheiro? Ela ouve vozes, Ouvir voz, sente cheiro e sente dores. ânsia. Ânsia de vômito, Pode ser, olha aqui, vou repetir, pode ser um discernimento. Então, você sentiu uma dor na coluna, você vai assim, tô orando por você aqui. Você está com algum problema na coluna? Você não diz assim, ó, Deus me revelou. Você tem que ser muito amoroso nessa hora. Você sentir uma dor na cabeça, você tem algum problema na cabeça, pode ser a maneira de Deus estar ensinando a você, comunicando a você. Nem sempre isso. Nem sempre. Quer ver uma coisa aqui? Atos 16:16, tinha uma mulher endemoniada seguindo Paulo, seguindo Lucas. Uhum. Estava seguindo eles há dias. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu que era um demônio. Aí depois de muitos dias é que Paulo falou, opa, repreendeu o espírito de adivinhação, sai dessa mulher. Então, o discernimento ele é muito inteligente. Então, pode ser uma maneira de Deus comunicar ela. Pode ser. Mas não é uma garantia. É uma das maneiras. É uma das formas de você discernir. Quais são as evidências que o espírito de morte habita na vida de uma pessoa? Existe alguma coisa clara que identifique que ela que tem um espírito de morte habitando ali naquela vida? Todo espírito, no final das contas, é espírito de morte, né? O diabo, ele é assassino. Ele é homicida desde o princípio. Uhum. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então, no fim das contas, todo demônio é demônio de morte. Não tem demônio de vida. O único espírito de vida é o Espírito Santo. Né? Ele nos deu, Cristo, ele nos deu vida. Né? Nós recebemos vida em Cristo. Né? Esse meu filho estava morto, reviveu. Então, vamos deixar claro isso aqui. Agora, quando manifesta mesmo o tal do João Caveira, o Exu Caveira, o demônio da morte mesmo, o rei do cemitério, eles se auto-intitulam, né? Não, o sujeito ele manifesta, eu sou aqui. Tem umas categorias deles, né? São bom categorias. O que as pessoas não entendem é que a libertação, ela, assim como tem ali o caso do discernimento, né? Um mapeamento espiritual, a dissertação ela tem um caminho pelo qual a gente primeiro investiga as causas, né? O que está acontecendo, as consequências, a forma como tem a forma de infiltração demoníaca na vida da pessoa para a gente poder tapar aquele buraco e poder começar um tratamento. A gente não começa o tratamento antes de tampar o buraco. Então, quando a gente cuida da vida das pessoas na área da libertação especificamente, a gente precisa ter uma investigação para entender mais ou menos da onde que vem, quando que isso começou, como começou, aonde começou, e entender um contexto da história por trás daquilo ali. Consequência, você falou consequência, causa
e remédio. Pronto. Você definiu o diagrama da libertação. É, A pessoa chega dizendo assim, pastor, eu estou com um problema. O problema é a consequência. é. Agora, quando isso começou? Isso é a causa. No caso aqui, a gente está falando sobre um espírito de morte habita na vida de uma pessoa. Vamos chegar lá. Então, a gente aí tem uns passos de libertação pelos quais a gente segue para saber da onde está vindo, como está vindo O espírito de morte é a esse é o espírito consequência. de O morte. espírito de morte já está lá. Já está lá, é. Qual é a consequência? Tem um demônio de morte lá. Ele está E ver perguntando como ele quais são chegou. as evidências. Uhum. Tá bom?